Boa noite a todos. Bem-vindos ao encontro com o Evangelho do Centro Espírita União e Fraternidade, a nossa assistência espiritual online. Então, vamos iniciando essa assistência de hoje, unindo os nossos corações a Jesus e buscando, então, com os nossos corações unidos, fazermos a nossa prece, não é? A nossa ligação com essa espiritualidade amiga que está aqui, que vem nos amparar, nos fortalecer, nos trazer todas as energias que nós necessitamos. E para isso nós precisamos abrir o nosso coração, colocar o nosso pensamento em sintonia com Jesus, para que possamos oferecer essas condições para sermos envoltos nessas energias benéficas. Jesus querido, nós te agradecemos a oportunidade deste encontro com o seu Evangelho. Que a tua luz, Mestre, possa envolver a cada um de nós. Que possamos despertar a nossa mente, o nosso coração, para o aprendizado dos seus ensinamentos. O Senhor que nos trouxe esse meio de conhecermos a felicidade através do conhecimento das leis divinas, que nós possamos, na noite de hoje, através das palavras do Marcos, refletirmos sobre a tua mensagem, Senhor, e nos fortalecermos na fé, na esperança e na alegria. E assim, Jesus querido, em teu nome, em nome de toda essa equipe espiritual que se direciona a cada lar aqui presente, que estará presente depois, no momento em que as pessoas ouvirem mais tarde, ou num outro horário, que com certeza estarão também recebendo, porque a conexão pelo pensamento é intensa. E assim, fortalecidos e amparados, nós iniciamos o estudo, iniciamos a assistência de hoje com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E que essas vibrações amorosas de fortalecimento possam envolver o Marcos, a fim de que ele tenha a serenidade necessária para ser inspirado e passar também tudo aquilo que ele preparou para a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Muito bom participar aqui. Agradeço, Mônica, por mais esse convite e agradeço a todos que estão assistindo ou que assistirão depois, não é? Aproveitando que recentemente nós comemoramos o Dia dos Pais, né, nesse último domingo, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como o Espiritismo enxerga a paternidade aqui na Terra, tá? Porém, antes de mais nada, é preciso lembrar que pai não é somente aquela figura masculina que gera uma criança, né? Se nós pegarmos a publicação que a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, fez nas suas mídias digitais, Instagram e Facebook, neste último domingo, que foi o Dia dos Pais, nós encontraremos o seguinte texto lá: Feliz Dia dos Pais para todas as pessoas que assumiram a nobre missão da paternidade. Olha só que coisa bonita, né? Nobre missão da paternidade. E que missão que é essa? Segundo os dicionários, a gente vai encontrar lá uma definição que paternidade é o estado ou a qualidade de pai. E qual que é a qualidade de pai?
Ora, um pai protege a criança que lhe foi confiada, e dentro dessa proteção, ele lhe proporciona condições para viver dignamente, ele provê o necessário à sua subsistência e também lhe dá acesso à educação intelectual e moral. E se nós formos analisar, não é, essas três coisas principais, porque a missão da paternidade, lógico, abrange muito mais do que tudo isso, nós perceberemos com bastante facilidade que não é só ao homem que compete fazer essas coisas, não é só o homem que pode fazer tudo isso que eu relacionei aqui, e nem tampouco é apenas a pessoa que gerou uma outra criatura fisicamente falando, não é? Porque a geração do nosso espírito é obra divina, a geração do corpo que nós habitamos aqui na Terra vai obedecer aí aos códigos genéticos, não é? Masculinos e femininos. Eu tenho certeza, por exemplo, que todos vocês que estão me ouvindo conhecem pais que fazem papel de pai e de mãe, conhecem mães que fazem papel de mãe e de pai, conhecem avós que cuidam dos seus netos como se fossem pais deles, não é? Conhecem tios que assumiram a guarda de sobrinhos, padrinhos e madrinhas que criam os seus afilhados como se fossem os próprios filhos, e até mesmo vizinhos que estão presentes na vida das crianças da sua rua, muito mais do que os próprios pais biológicos dessas crianças estariam, não é? E aí assim por diante. Então a gente vê que pai e mãe não é só quem gera, mas principalmente quem cuida. E quando a gente fala em cuidado, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que não existe cuidado maior do que o de Deus por nós, né? Que nós somos a sua criação. E não foi à toa, então, que Jesus chamou Deus de Pai. Se nós formos estudar a Bíblia, não é? Que é composta do Antigo e do Novo Testamento, nós veremos que Jesus chama Deus de Pai, porque antes de Jesus nascer, o Criador não era chamado de Pai, não é? Até então, nós vamos ver lá no Antigo Testamento que os judeus, que eram aquele povo que acreditava e defendia a existência de um Criador único em meio a muitas nações politeístas que existiam lá naquela época, eles sustentavam uma imagem de Deus bastante distorcida da real, da que nós temos hoje, não é? Por quê? Porque amparados pelos textos antigos de Moisés e dos profetas, eles consideravam que Deus era um ser vingativo, parcial, muitas vezes cruel, não é? O Deus do Antigo Testamento punia as pessoas que não agiam de acordo com a sua vontade. E essa imagem, então, ela foi construída ao longo daqueles textos sagrados do judaísmo, porque a humanidade de 3.000, 4.000 anos atrás, a gente pode dizer aí numa linguagem mais popular que era bastante casca-grossa, né? Nós éramos assim, nós compunhamos aquela humanidade de antes. E naquela fase, então, nós não compreendíamos outra linguagem que não fosse a educação pela punição. Mas, graças a Deus, não é? O tempo passou, nós evoluímos um pouquinho, e aí nós apresentamos condições para compreender que Deus é amor. E aí, não a gente está tentando entender ainda que Deus é a forma mais pura de amor que existe. Mas acontece um problema. Informações que são repetidas durante muitas e muitas reencarnações, elas ficam consolidadas na nossa mente. E aí é difícil modificar algo que foi implantado insistentemente no nosso inconsciente. Por isso, Jesus teve muita dificuldade para apresentar a face amorosa de Deus para a humanidade. Ou, por outro lado, me expressando melhor, Jesus não teve dificuldade, a dificuldade foi nossa, não é? Nós tivemos muita dificuldade para aceitar essa paternidade divina e amorosa sobre nós. Mas Jesus, Espírito Perfeito, ele sabia das coisas, ele sabia como conduzir os seus ensinamentos. Então, por isso, para vencer a nossa resistência aos novos conceitos que ele trouxe para a Terra, Cristo apresentou as suas sublimes lições de amor, de perdão, de tolerância e de fraternidade sob a forma de parábolas, não é? E aí uma dessas parábolas é conhecida como a parábola do filho pródigo. E aí muita gente confunde o título dela, pródigo. As pessoas associam o filho pródigo pela própria história que a parábola conta com alguém que sai de casa e depois volta. E, na verdade, não é isso, né? O significado da palavra pródigo é esbanjador, não é? Então, eu acho que a maioria de vocês conhece essa parábola, é do filho que recebe a herança do pai e esbanja tudo.
E se a gente for comparar com a nossa vida, nós mesmos não somos grandes esbanjadores, não é? Nós esbanjamos principalmente o tempo que Deus nos dá. E aí, com essa perda de tempo, que às vezes a gente se entrega durante uma vida inteira, perdemos oportunidades valiosíssimas de evoluir, né? Mas, para quem não conhece ou para quem não se lembra, a parábola do filho pródigo, ela está no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 15, e a história é muito simples e muito profunda, não é? O que Jesus conta? Vou contar com as minhas palavras aqui para não ficar cansativa a leitura, tá? Existia um grande fazendeiro, um rico fazendeiro, com 2 filhos. E aí um dos filhos, em determinada hora lá da sua mocidade, quis que o pai repartisse ainda em vida a sua herança entre ele e o seu irmão. E o pai, para atender o pedido daquele filho, fez isso. E o que o filho fez? Pegou a metade que lhe cabia na herança e caiu no mundo. Ele foi viajar, foi aproveitar a vida, como as pessoas dizem, não é? E aí, nesse aproveitar a vida, ele esbanjou todo o dinheiro do pai. Por isso que ele é o filho pródigo. Ele gastou tudo com festas, com bebidas, com mulheres. Foi um farreador, não é? Depois de viver um tempo com muito luxo e esbanjando daquele jeito, a pobreza chegou, porque o dinheiro não é infinito, né, gente? Então, ele se viu numa situação muito difícil. E com vergonha de voltar para sua casa paterna, ele começou a procurar trabalho aonde quer que ele estivesse mesmo, para poder pelo menos comer. Porém, aquelas terras viviam um período de muita fome, não é? Então, ele não tinha oportunidades para trabalhar em lavouras, em plantações, nada, porque estava tudo muito seco. E o único trabalho que ele conseguiu foi para cuidar de porcos, numa propriedade ali perto de onde ele estava morando. E o dono disse que não podia nem dar comida para ele, só podia dar um lugar para morar. E ele, então, se alimentava daquelas vagens, daquelas bolotas, não é, como está dizendo no Evangelho, que eram oferecidas aos porcos. Ele ficou vivendo um tempo dessa maneira, até que caiu em si e pensou, puxa vida, né, os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu, têm uma vida mais digna do que a minha. Então, eu vou voltar para a fazenda do meu pai, pedir perdão para ele e dizer que eu não quero mais ser seu filho, eu quero ser apenas um funcionário dele. E assim o rapaz fez, voltou para a fazenda, e aí agora vale a pena ler, não é? Quando ele estava a caminho, longe ainda, lá na porteira, né, o seu pai o viu, ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e beijou-o. O filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos seus servos, tirai depressa a veste mais preciosa, vestia e pombe-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo gordo, matai-o, comamos e banqueteamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi encontrado. Olha essa coisa bacana, né, gente? A gente normalmente costuma interpretar essa parábola focando a visão do filho, não é? Do filho pródigo. Mas hoje eu queria voltar a nossa atenção para o pai e não para o filho. Por que para o pai, não é? Olha só o que aconteceu. Ele estava na porta da sua casa, olhando fixamente para a entrada da fazenda. Quanto tempo esse pai ficou esperando o filho voltar, não é? Porque ele já havia, o jovem já havia saído há muito tempo de casa, mas o pai estava ali, alerta, ele sabia que o filho voltaria ao seu convívio. E quando vê o filho aparecendo no horizonte, lá na porteira da fazenda, ele faz algo que eu imagino que quando Jesus contou essa história lá na sua época, chocou todos os ouvintes, porque aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, machista, não é? Um grande respeito se cobravam dos jovens, e nunca que um pai correria em direção ao seu filho. Ele, ainda mais que o filho esbanjou tudo que ele tinha, pediu a herança para sair de casa. O pai ficaria naquela posição firme ali na porta, esperando talvez até de cara feia, não é? Mas o pai da parábola contada por Jesus se moveu em direção ao seu filho, foi movido de compaixão, e recebeu seu filho com abraços, com beijos, pediu para lhe colocarem a melhor roupa, deu o seu próprio anel para
ser colocado no dedo do filho, mostrando que mesmo que o filho se dissesse um pecador e que não queria mais uma posição dentro de casa, mas apenas de funcionário, o pai estava investindo novamente na sua herança. Fez festa, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. Nós podemos interpretar esse trecho da parábola como Deus nos esperando de volta, não é? Às vezes nós nos enganamos tanto na nossa vida, nós saímos por aí tropeçando, nos equivocando, cometemos erros terríveis e nos envergonhamos deles e ficamos com vergonha de voltar para o convívio de Deus. E por isso acabamos nos enredando em mais situações difíceis ainda. Mas Deus está à nossa espera constantemente. Ele está com esse pai na porta da fazenda ali, somente aguardando até que nos aproximemos dele, não é? Para que ele, movido de compaixão, nos receba de braços abertos. É uma imagem que me toca, isso me deixa emocionado, porque é muito bonita, não é? Quando ele diz que o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, quantas mortes nós temos na nossa vida, sem ser necessariamente a morte do corpo físico? Cada vez que nós nos desiludimos profundamente, é como se uma morte chegasse no nosso coração. Cada vez que nós atravessamos uma dificuldade muito grande de saúde, uma dificuldade financeira, não é? Um problema com os nossos filhos, com os nossos pais, é como se aquele fantasma da morte nos rondasse, porque a morte ainda é vista, até mesmo pelos espíritas, como uma coisa ruim. Na verdade, não é, porque ela só simboliza a passagem do mundo material para o espiritual. Então, todas essas horas que nós possamos nos sentir mortos, nos dirigimos a Deus, nosso Pai, porque Ele vai nos receber com alegria, pois estávamos com o pensamento de mortos, mas revivemos. Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados a partir do momento que demos acesso em nossa mente para que as boas coisas começassem a fluir novamente. Ninguém é mal por natureza, ninguém, não é? Se nós formos pegar aí o pior bandido que aparece no noticiário que cometeu o pior crime, ele não é mal, ele está equivocado, não é? O Divaldo Franco fala que essas pessoas são enfermas, Chico falava isso também. O mal, o criminoso, é um enfermo que precisa de cuidados. Então aquela pessoa está perdida, porque não sabe qual é o caminho certo. Condenar seria ampliar a sua estadia no erro, não é? Então, essas pessoas que erram, em maior ou menor grau, têm que ser acolhidas. E quando a gente fala de resgatar o que estava perdido, eu me lembro de uma outra história contada por Jesus, não é? Uma parábola quando ele diz que a ovelha estava perdida e o pastor largou tudo o que estava fazendo para ir procurar aquela ovelha. E aí, olha só que coisa interessante que a gente vê aqui. Nem sempre o pastor é o dono do rebanho. O pastor pode ser uma pessoa que foi incumbida pelo dono do rebanho para tomar conta das suas ovelhas. Ou seja, o pastor é o representante do dono. E nessa parábola de Jesus, ele larga tudo o que estava fazendo. Ele tinha 100 ovelhas, ele larga as 99 que estavam seguras e vai em busca daquela que estava perdida. E se alegra quando a encontra. O pastor é o representante do dono. A imagem de bom pastor associada a Jesus, ela é perfeita para este caso, porque Jesus é o representante de Deus, que cuida de nós como o pastor cuida das ovelhas que estão sob sua responsabilidade. Então, mesmo que nós não pertençamos, não é? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, nós somos individualidades, nós somos seres individuais, criados para atingir a perfeição, como Jesus, não é? Já atingiu essa perfeição. Mas não precisamos pertencer, pelo sentido físico que nós atribuímos essa palavra, a alguém, mas nós nos dá muita segurança saber que nós estamos sendo cuidados, não é? Então, mesmo que nós não entendamos por enquanto por que estamos passando por determinada prova, por que o sofrimento tem me visitado com tanta frequência, não é? Por que tantas situações difíceis insistem em ocorrer na minha vida, confie em Jesus. Na nossa vida, confiemos em Jesus, não é? Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus oferece um fardo leve, um jugo leve. Jugo, não é? Tem gente que se confunde também achando que é jugo com L de julgar. Não é, o jugo é aquilo que se coloca no pescoço do boi, não é? Para ele que ele puxa a carroça, alguma coisa. Então, quando a gente acha que aquele fardo está pesado demais nos nossos ombros, que não estamos mais aguentando, não é? Que vamos cair a qualquer momento, é como se tivesse um jugo desse de madeira, desse que se coloca em boi, sobre o nosso pescoço, sobre nossos ombros. E Jesus fala: vinde a mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por que o jugo de Jesus é leve e o seu fardo é suave? Porque ele vem nos mostrar que, por piores que sejam as vicissitudes aqui do mundo, esta vida aqui é uma passagem dentre as inúmeras que nós temos na nossa trajetória evolutiva, né? Às vezes, a gente acha que um problema é tão grave, tão grande, um obstáculo intransponível, porque nós estamos com os olhos focados só nele, só naquele problema, e dentro de um espaço de tempo muito pequeno, muito limitado. Estamos sofrendo há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos que seja. Isso comparado com uma vida de 80, 90, 100 anos, é pouco. E comparado com a eternidade, não é? Com a nossa vida imortal de espírito. Quando nós nos matriculamos na escola, não é? Aqui eu acho que não tem nenhum jovem aí de menos de 20 anos nos assistindo, não é? Então, todos nós já estivemos na escola há um bom tempo, mas nós nos lembramos. Entramos lá no primeiro ano e fomos passando, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o antigo colegial, que hoje se chama ensino médio, não é? Alguns anos foram mais difíceis do que os outros. Isso eu acho que todo mundo há de concordar, não é? Qual ano? Não me lembro mais. Por quê? Porque já faz tanto tempo que isso passou, e o que ficou dessa época? O aprendizado que eu pude receber naquela escola, as amizades que eu pude conquistar e toda a experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar na escola. Agora, se determinado acontecimento se deu no segundo ano primário, no 8º ano do ginásio, no primeiro ano do colegial, eu não lembro mais, porque já faz tempo que foi. Isso faz parte do meu passado, mas não é desprezado. Ele faz parte da minha vida. Assim são as nossas encarnações, as diversas reencarnações que temos. Sofrimentos, hoje que nós achamos muito pesados, são lições, igual a lição que eu tive lá na escola. Daqui a um tempo, eu não vou lembrar direito em qual das minhas vidas foi essa lição. Eu vou guardar o que de cada reencarnação que eu tenho aqui na Terra ou em outros planetas a que eu tiver acesso? O ensinamento que eu tive, as amizades que eu conquistei, a família espiritual que eu fui angariando ao meu redor, igual quando nós éramos alunos da escola, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar no capítulo 15, perdão, 14, honrai pai e mãe, não é? Ele vai falar sobre a família física e a família espiritual. Os laços de carne, eles se rompem. Às vezes um sobrenome termina aqui na Terra, porque os filhos não tiveram filhos e aí de repente não tem mais primos nenhum, aquele sobrenome acaba e a família acaba. A família material acaba, porque a família espiritual, aquela que é feita pela afinidade de sentimentos, pela afinidade de emoções, não é? Aquela pela afinidade de gostos, enfim, de cultura espiritual que nós temos, de moralidade, aquela vai se ampliando cada vez mais e vai se fortalecendo cada vez mais. Então, quando nós falamos de paternidade, e lembrando que disse lá no início, não é, dessa exposição, a paternidade pode ser entendida para homens e mulheres indistintamente, é isso, gente. Nós precisamos ensinar as crianças e todos aqueles que estão ao nosso redor a importância de colocar nas mãos de Jesus as nossas preocupações. Eu gosto muito de falar isso e às vezes até me torno repetitivo. A palavra preocupação, ela é formada de duas partes, pré e ocupação. Então, quando a gente fica preocupado, nós estamos nos preocupando antes com alguma coisa. E, às vezes, esse alguma coisa que tanta energia nos consumiu, acaba nem acontecendo, não é? Então, que as nossas preocupações sejam colocadas todas no colo de Jesus. Ele vai acolher os nossos pensamentos, ele vai ouvir as nossas preces. Jesus é o bom pastor, é o representante de Deus
para as ovelhas que compõem a humanidade terrestre. Jesus cuida de todos nós. Ele não nos desampara. Ele disse já no final da sua vida terrena: estarei com vocês até o final dos tempos. E uma promessa feita por um espírito da categoria de Jesus não é em vão. Ele está conosco e estará até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? Quando chegarmos à mesma condição que ele, aí não precisaremos, não é, de um cuidado tão próximo assim, se bem que sempre vamos precisar de cuidado, ainda mais de um espírito da categoria de Jesus. Temos aí a imagem, então, do bom pastor, não é? Temos a imagem do pai movido de compaixão, indo em direção ao seu filho, que isso nos alente o coração, que isso nos fortaleça o ânimo, não é? Para que enfrentemos qualquer problema que aparecer. Às vezes nós estamos hoje vivendo uma situação difícil. E às vezes não, podemos estar aí num período de folga, é a entre-safra dos sofrimentos, né? Está tudo tranquilo na minha vida, está tudo bem. Mesmo nesses momentos, não devemos nos esquecer de Jesus, porque ele nos fortalecendo, quando chegar o momento mais difícil, estaremos firmes ali para poder suportar aquelas provas que sempre vêm para o nosso benefício, para o nosso aprendizado, não é? Isso é uma outra coisa também importante de todo mundo compreender. E está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo também, não sou eu que estou falando. Esse sim, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Deus, sendo infinitamente justo e bom, não ia deixar que nada de injusto ou de mal acontecesse com seus filhos. Então, quando eu passo por uma prova difícil, é porque aquela prova é necessária para o meu aprendizado, para a minha elevação espiritual. Causas atuais e causas passadas das aflições, não é? Eu não sei por que eu sofro tanto, a minha vida é tão reta, eu estou levando tudo direitinho, frequento sempre, faço evangelho no lar, não prejudico ninguém. Ora, podemos estar aqui quitando, não é, em suaves prestações, grandes dívidas que cometemos no passado, não é? Então, aí a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer, a resignação, a compreensão, a humildade, vai fazer com que tudo isso seja bem aproveitado. E no final das contas, mesmo assim, porque nós somos seres humanos e não somos robôs feitos de ferro, não é? Mesmo com todo o esclarecimento que o Espiritismo nos proporciona, mesmo com toda a cultura que os vários cursos que todos nós fazemos vêm ao nosso encontro, não é? Mesmo assim, nós temos os nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de desânimo. Nessas horas, mais do que nunca, confiemos em Jesus. Ele é o bom pastor e nunca nos abandonará. É isso, gente. Agradeço bastante aí a atenção de todos vocês. Obrigado, Mônica. Nós que agradecemos. E com essa reflexão tão linda, não é, sobre a paternidade divina, sobre esse amor do Pai por cada um de nós, sobre esse cuidado, essas oportunidades que nós sempre temos. Nós vamos aproveitando esses momentos que estamos juntos aqui e elevarmos o nosso pensamento em vibração. Vamos ficando com a imagem de Jesus aqui, nos auxiliando, para que nesse instante os nossos corações unidos possam levar a nossa boa vontade, a nossa disposição em servir, em sermos úteis a todo o nosso planeta. Que esse amor seja envolto, levando paz, harmonia e entendimento a todos os povos que estão em guerras, em conflitos, em desentendimento. Vibremos para que a esperança possa encontrar guarida em todos os corações da humanidade. Vamos vibrando por todos os governantes de todas as nações, para que se unam pela paz, para que a fraternidade possa ser o sentimento comum entre todas as nações,
e todos possamos nos auxiliar. Vibremos muita saúde, bom ânimo, coragem, alegria aos doentes do corpo e da alma, especialmente vibrando por aquelas pessoas que estão tão sem esperança, ou se sentindo tão vazias ou tão sofridas, que chegam a pensar em tirar a própria vida. Vibremos alegria, coragem, força e fé a essas pessoas. E aqueles que estão ao redor delas que possam estar atentos para auxiliar essas criaturas. Vibremos pela juventude, para que possam se voltar para os ensinamentos das leis divinas, que possam valorizar a família e as oportunidades de serem bons. A todos aqueles, Senhor, que se comprazem no mal, nos vícios de toda a ordem, que possam ter o despertar, a lucidez em perceber o quanto mal eles estão fazendo, não só para aqueles que estão ao seu redor, mas especialmente a eles mesmos, se comprometendo com as leis divinas. Vibremos por todos os corações aflitos, que acreditam que perderam seus entes queridos. Que o consolo do Pai possa acolher esses corações na certeza de que seus entes queridos não morreram porque a morte não existe, mas que retornaram ao outro plano e que o amor sempre permanecerá e que um dia todos estaremos juntos, reunidos. Vamos vibrando por aquelas pessoas que estão com o poder nas mãos, para que possam saber utilizá-lo com muita sabedoria. Vibremos pela justiça social. Vamos vibrar por todos os encarcerados, para que haja arrependimento e que todos possam, Senhor, ter oportunidade de se reerguerem. Vamos vibrando muito amor e perdão a todos aqueles corações que ainda se sentem ofendidos, agredidos, que odeiam, que possam se libertar desse sentimento tão ruim que corrói o interior de cada um. Vibremos pelos nossos lares, por todas as pessoas que nós conhecemos e que sabemos necessitar de uma oração. Vibremos pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nesse instante, nós vamos mentalizando Jesus, adentrando pela porta principal da nossa casa, acompanhado dos seus mensageiros. E esses amigos queridos, esses mensageiros de Jesus, que trabalham para levar o bem, o amor, a saúde e a paz, estão se aproximando de cada um de nós. E nesse instante, esses amigos queridos vão se preparando para aplicar um passe. Passe, vamos lembrando, que é transfusão de energias de saúde, de energias de paz, de energias de bom ânimo, de energias de equilíbrio, de energias de amor. E com os nossos corações serenos, com um pensamento elevado, ainda unidos a Deus, a Jesus, nós vamos confiando em toda essa ajuda que receberemos. Esses amigos queridos que também aproveitam esse instante para depositar na água que nós deixamos separada os fluidos benéficos,
E essa água magnetizada se transforma no remédio necessário para cada um de nós. Vamos nos lembrando de tudo que foi dito hoje, do amor do Pai por cada um de nós. Nos lembrando que Deus sabe o que se passa no fundo de nosso coração. Conhece as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inquietações. E com tudo que ouvimos hoje, nós vamos estando preparados para mantermos a calma, a confiança em Deus e em Jesus. Porque aprendemos que são momentos difíceis que passam. Nenhuma dor é para sempre. Amanhã será um outro dia. E sempre teremos a oportunidade de recomeçar. Porque Deus é esse Pai bom, justo e amoroso, que nos dá a oportunidade de encontrarmos novos caminhos. E amparados por toda essa espiritualidade amiga, nós vamos sentindo fluidos salutares sendo derramados desde o alto da nossa cabeça, se esparramando pelos ombros, braços, corpo, pernas e pés. Esses fluidos salutares, benéficos, nos proporcionam serenidade, paz, bem-estar, disposição. Essas energias penetram cada uma de nossas células do corpo físico e do corpo espiritual, substituindo as células doentes por células saudáveis, revitalizando a cada um de nós, envolvendo também o nosso corpo mental, que possamos receber projeções de pensamentos positivos, de bom ânimo, de força, de esperança, de confiança em Deus e de confiança na nossa capacidade, como filhos de Deus, de passarmos por todas as situações e sermos vencedores. E envolvidos nessa cúpula de luz, mentalizemos essas energias de amor e de paz, sendo distribuídas por todo o nosso lar, por todos os nossos entes queridos. E nesses momentos finais, nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual, por essas energias, que nós possamos manter a alegria, a coragem, o bom ânimo e a fé em nossos corações. E que a cada dia nós possamos ter a certeza de que dias melhores sempre virão. Que assim seja, com a graça de Deus.